nossas vidas. Que maravilha, né? Mais um culto online. Presença de Cristo e a sua participação nesta noite abençoada, noite de quarta-feira, uma noite maravilhosa para nossas vidas. No nome santo e glorioso de Jesus. Quero já dirigir essa confissão de fé para todos nós, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço neste momento pela tua presença em nossas vidas, constante. Obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que vivemos. Obrigado por esta noite que estamos participando. E é uma noite maravilhosa, porque agora nós estamos no momento de adoração, no momento de louvor, no momento de recebermos o alimento da nossa alma, do nosso espírito, que é a tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas que estão nos assistindo foi movida pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E que o Senhor, nesta noite, através da tua palavra, já está operando as maravilhas em nossas vidas, prodígios e sinais maravilhosos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Obrigado por esta pessoa que está do outro lado da tela, que está nos assistindo e que também precisa ser alimentada pelo poder da tua palavra gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Assim é, em nome de Jesus. Vamos prosseguir no nosso culto online, vamos louvar a Deus cantando. Tudo é para a honra e para louvor do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Verdadeiramente. Cante comigo. Quero te adorar, quero te exaltar, digno és do meu louvor. Tu és o Cordeiro amado que o mundo resgatou. Tu és o grande Rei dos Reis, és o Príncipe da Paz. Majestoso és, o teu nome tem poder. Rendo a ti o meu louvor, confiar de coração. Glória e poder, és o grande El Shaddai, que domina a minha vida, que mudou meu viver. Jesus, 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 Jesus. Quero te adorar, quero te exaltar, digno és do meu louvor. Tu és o Cordeiro amado que o mundo resgatou. Glória a Deus. Quero te adorar, quero te exaltar, digno és do meu louvor. Tu és o Cordeiro amado que o mundo resgatou. Tu és o grande Rei dos Reis, és o Príncipe da Paz. Majestoso és, o teu nome tem poder. Rendo a ti ao meu louvor, confiar de coração. Glória e poder, és o grande El Shaddai, que domina a minha vida, que mudou meu viver.
El Shaddai, que domina a minha vida, que mudou meu viver. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus. Tudo aqui, meu irmão, minha irmã, é para louvor ao nosso Deus. Então, desde já eu peço minhas desculpas, que é ao vivo, algum erro que tiver, é ao vivo, não tem jeito de consertar. E nós estamos aqui para adorar. Nós não somos cantores profissionais, nem músico profissional, mas nós procuramos nos tornarmos verdadeiros adoradores que adorem o verdadeiro Cristo em espírito e em verdade. Amém. É o nosso motivo de nós estarmos aqui, é para nos tornarmos verdadeiros adoradores, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, e que o Senhor assim possa nos conservar dessa maneira, porque toda honra e toda glória é para o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi Ele que derramou seu sangue, foi Ele que nos salvou e nos resgatou do lamaçal do pecado. Então vamos dar continuidade à palavra de domingo, hoje quarta-feira, a loucura da pregação. E no domingo, continuidade dessa palavra também, vamos falar sobre a eleição geral. O que Deus fez com você? Ele te escolheu, Ele te chamou e te adotou como filho, verdadeiramente. Então não é da maneira que aprendemos outrora. Nós não aceitar Jesus, não. Isso é uma afronta a Deus, porque foi Ele que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, como é que eu é que tenho o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio para a salvação. O livre-arbítrio que tem para nós é a respeito da nossa vida secular. Nós fazemos nossas escolhas, às vezes errada, e pagamos o preço. Agora, da salvação, o preço já foi pago na cruz. O escrito da dívida já foi pago na cruz. Então vamos à palavra nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo para a honra e louvor do nome do Senhor. Olha aqui como é maravilhoso, né? Aqui não tem grandeza, aqui é tudo na simplicidade, mas que a palavra vai chegar à tua vida, a palavra vai chegar ao teu coração e vais aprender verdadeiramente o que foi feito lá na cruz. Vamos começar em 1 Coríntios, a loucura da pregação. Então, se você quiser ouvir essas mensagens, está no YouTube, está na linha de tempo do Facebook, não paga nada, graças a Deus, né, que nós somos livres, e a obra de Deus, que é a igreja que somos nós, já está paga, e o preço foi o sangue derramado. O que nós temos que fazer? Obedecer a doutrina desse evangelho por meio da fé. Por meio da fé. Vamos aqui, nós lemos aqui no capítulo 1 aos Coríntios, versículo 18 ao 25. No domingo nós lemos até aí. E eu vou repetir o versículo 25 do final, que diz assim, ó: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós, quando fala homens, vice-versa, porque para Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê homens e mulheres, Ele vê anjos. Anjos aqui, nós somos anjos de Deus, espíritos, né? Espírito revestido de carne, desse corpo. Então, o que está dentro de nós é o que veio lá de cima e vai voltar lá para cima, né? Então vamos ler o versículo novamente. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós vimos que no domingo nós falamos que nesse texto que nós lemos falou de duas sabedorias.
A sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. A sabedoria deste mundo, que é diferente da de Deus. A de Deus, nós vimos aqui nesse último versículo que o que é loucura para o homem é sabedoria de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele foi morto por causa da loucura dessa pregação. Porque os judeus, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. E até hoje eles não receberam o Messias que veio e morreu na cruz, o Cordeiro. Nós cantamos aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro amado que ao mundo resgatou. Né? Então, esse Cordeiro que foi morto lá na cruz e o sangue derramado, os judeus não aceitaram. Alguns até hoje têm aceitado, mas a maioria não. Então, eles estão esperando o Messias ainda. Mas para nós, está tudo consumado. Quando Jesus morreu na cruz, disse, está tudo consumado. Se cumpriu a Escritura. Ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu. De Gênesis até Jesus dizer, está consumado, se cumpriu todas as profecias de lá para cá. Então, quem estiver pegando profecia em Jeremias, em Isaías, pensando que ainda vai se cumprir, está errado, porque já se cumpriu. Então, na cruz, todos os inimigos do povo de Deus, na cruz, Cristo derrotou com seu sangue. Nós não temos inimigo mais. Sabe quem é o nosso inimigo, meu querido? Nós mesmos. É o nosso corpo carnal. Você lembra da pregação? As duas naturezas do homem, a natureza espiritual e a natureza carnal. Nós temos a natureza espiritual e uma carnal. Então é uma luta dia a dia do nosso espírito contra o nosso corpo, que a Bíblia chama de carne. A nossa carne só almeja, só deseja coisas que Deus não agrada. Bebida, drogas, farras, né? Porque nós temos direito de nos divertir e nos alegrar. Mas é de maneira saudável. Não é com droga, não é com bebida, se embriagando, né? Então nós estamos vivendo o reino de Deus, comendo o melhor dessa terra. Vamos à palavra. Estou entrando em outros assuntos, mas é para que os irmãos possam compreender e ficar apto na palavra. Porque o que entra no nosso coração é para o nosso proveito. As coisas boas. Nós temos que filtrar as coisas que não prestam, a gente filtra e joga fora. Mas as coisas boas, a gente devemos absorver de bom grado, que é de Deus. Nós vamos ler o versículo 26 até o 31. E aqui eu já vou lendo e já fazendo as observações. Em nome de Jesus. Diz aqui, ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Está vendo? Deus, aqui por exemplo, é uma pessoa que o meu testemunho era tremendo, de mal, né? Tremendo de mal. Eu era um homem que não queria nada com Deus. Eu era um homem que vivia buscando as coisas carnais, as obras da carne, por exemplo, a bebida. Né? Mas graças a Deus, conhecendo a palavra me libertou. Não foi um homem, não foi uma mulher, foi a própria palavra de Deus que me libertou. Lá na cruz. E eu tomei conhecimento e essa libertação na minha vida aconteceu. Tá vendo? Porque o que aconteceu lá na cruz, que já foi feito, você tem que tomar posse e trazer a existência na sua vida para fazer efeito. Então a libertação que foi feita na minha vida, foi feita há mais de 2000 anos lá na cruz. E eu tomei ciência, conhecimento disto e trouxe a existência na minha vida. Tomei posse da bênção. Por isso, graças a Deus, né? Vai fazer 30 anos que eu estou
na presença do Senhor, no Evangelho, pregando a palavra. Quando comecei, não sabia nada, mas até... E também a gente nunca sabe todas as coisas, porque quem sabe todas as coisas é Deus. A cada dia é um aprendizado para nós. Cada momento, né? É um aprendizado para todos nós. Vamos ver aqui. Certamente a palavra da cruz, nós já lemos, nós estamos do 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Esses sábios que está falando aqui é da sabedoria do mundo, né? Muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A pessoa nasceu num berço de ouro. Isso ali vai ser um grande pregador da palavra. Não, mas não é assim. Deus é que nos chamou. Deus é que nos escolheu. No domingo nós vamos falar sobre a eleição. Não foi nós que escolhemos, meu querido. Se eu estou aqui atrás dessa palavra aqui, pregando, ministrando a palavra, se eu estou aqui nessa posição, é porque Deus me chamou. E se Ele me chamou, Ele me dá as armas, a provisão. No caso aqui, a provisão que eu estou executando é a palavra de Deus. O poder de Deus, a palavra dele. Porque se a gente reparar para um exército, uma nação que vai à guerra, ela se prepara para ir à guerra e ela só vai à guerra se tiver provisão. Se não tiver provisão, não vai adiantar. Então, se eu estou aqui, porque o Senhor me chamou para fazer isso que eu estou fazendo, ministrando a palavra, e me deu a provisão. Porque esses outros recursos, câmeras potentes, serviço de som potente, isso aí nem com o tempo. Eu estou aqui com o celular apenas. Graças a Deus, louvado seja Deus, que maravilhoso, né? Estou apenas com o celular, né? Mas esta é a provisão que até o momento o Senhor colocou na minha mão. E eu estou feliz, alegre. Não fico olhando do outro que está cheio de câmera, não. É o que ele deu, a provisão que Deus deu para ele daquela maneira. A minha é essa, por enquanto. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Nós não precisamos buscar o reino de Deus, porque ele já está dentro de nós. Quando essa palavra foi dita, o reino de Deus ainda viria. Então ele estava buscando ainda. Depois da cruz, o reino já veio. Nós estamos vivendo ele em vida. Porque depois que nós morrermos desse corpo, nós vamos viver a vida eterna. Então vamos lá. Né? Diz assim, ó. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então o profeta, uma vez, o povo estava passando uma dificuldade, e o povo estava se sentindo abatido, fraco, mas o profeta disse, olha, o nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata, e a batalha nós venceremos porque Ele estará à frente da batalha, Ele está à frente da nossa batalha. Então vocês vão dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Vamos repetir esse versículo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O apóstolo Paulo disse que era na fraqueza que ele ficava forte. Às vezes ele estava abatido, cansado, mas era naquele momento de fraqueza que a força de Deus penetrava na vida dele e ele agia. Porque Deus já habita em nós, meu querido. Mas se nós não agirmos, não vai ter manifestação de Deus na nossa vida. Não adianta você estar orando. Não adianta você estar orando se você não age na vida. Você lembra quando Moisés chegou à frente do mar vermelho? 6 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas atrás de Moisés para passar o mar vermelho. E Moisés desesperado, de joelho dobrado, orando. O que é que Deus disse para ele? Levanta. Isso não é hora de orar, é hora de agir.
Então, tem momentos que é momento de orar. Tem momentos que é momento de não orar e agir. Porque Deus, quando nós agimos, Deus já deu a provisão e Ele age na nossa vida. Você tem que ter ação. Oração. Então, depois da cruz, a minha oração não peço nada, porque tudo já foi me dado. O que é que eu faço? Eu oro para que Deus me dê conhecimento, sabedoria, para eu trazer à existência o que já foi ganho no Calvário. Todas as bênçãos aqui em Efésios, vamos ler aqui em Efésios, lá na frente, lá. Efésios 1, versículo 3, diz assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, tá vendo? Ele não vai te abençoar, meu querido, ele já te abençoou. Ele tem nos abençoado. Se você se sente desamparado, sem bênção na tua vida, verifica esse versículo na sua vida. Ele já te abençoou. Ele tem te abençoado. Agora o que você tem que fazer? Tomar posse da palavra e trazer a existência para a tua vida. Mas não te ensinaram como te ensinar. Então, olha, acompanhe os cultos online, as lives, e você vai aprender. Futuramente nós vamos dar um culto aqui, como orar em graça. É diferente da oração que nós fazíamos. O Senhor me deu uma casa, me deu um carro, Ele já deu. Tudo que nós precisamos para viver aqui nessa terra, na cruz já foi dado. Vamos ler o versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais em Cristo. Aí, se você está assistindo essa live, esse culto, é uma região celestial. É uma região do céu, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, a palavra do Evangelho da Graça está sendo ministrada, é uma região celestial, em Cristo. Cristo está penetrando na tua casa, no teu lar e principalmente na tua vida. Viu, querido? Viu, meu querido? É uma região celeste. Aqui no meu lar, é uma região celestial. É um lar abençoado. Teu lar é um lar abençoado. Ele já abençoou a tua casa, já abençoou a tua vida, a tua família, o teu trabalho. Tudo que você participa aqui nesse mundo já está abençoado. Não precisa você ungir, porque você já é um ungido do Senhor. Não precisa você lambrecar com óleo. A unção de Deus é a unção do Espírito Santo na nossa vida. E é manifestada através da palavra. É isso que as pessoas têm que aprender, mas não ensinam. Né? Eu não sei o lugar que você está indo, não estou ensinando. Porque você ouvindo essa palavra é diferente da que você ouve onde vai. Pode ter certeza. Talvez você nunca ouviu um tipo de pregação dessa. Vamos prosseguir aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vendo? Isso aqui é outra pregação. Então é isso aí que nós aprendendo isso aí, ó, nós crescemos no conhecimento e na graça de Deus. Para crescer no conhecimento e na graça, é através desse Evangelho. Através do Evangelho. Você cresce na graça e no conhecimento. Crescer na graça é conhecer aquilo que Cristo fez lá no Calvário por ti e por mim. Lá em Mateus 26, 28 diz que ele morreu por muitos, não é por todos. Muitos é diferente de todos. Então ele não morreu por todo mundo. Está vendo? Ele morreu por aqueles que ele escolheu. Ele escolheu, não foi nós que escolheu. Eu quero aceitar Jesus, não. Quando você levanta a mão que alguém faz um apelo desse, ele já tinha te escolhido há muito tempo, querido. Mas não ensina isso porque o homem quer levar o mérito. O homem, a Bíblia diz que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo.
Mas o homem quer ser o intermediário. O homem que está atrás de um púlpito aí, ele quer ser o intermediário. Aí tudo tem que passar pela mão dele. O pastor é esse intermediário que quer ser o intermediário. Né? Mas a Bíblia diz que o intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não tem homem. Aí tudo que você vai fazer lá tem que passar por a mão daquele homem. Ele é o intermediário. Ele tem que orar por você. A Bíblia diz que quem ora por nós é o Espírito Santo, não é homem. Aí ele quer fazer tudo por você, tem que passar tudo por ele. Levar dinheiro, tem que passar na mão dele para ele abençoar. Uma coisa que, se o dinheiro que você ganha no seu trabalho já é abençoado, querido. Lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis, tem um versículo lá que diz que comerás do suor do teu rosto. Você trabalhou, suou, ganhou honestamente, isso já é abençoado. É um mandamento de Deus lá do passado. A palavra verdadeira de Deus, comerás do suor do teu rosto. Não precisa um homem dizer que está te abençoando. Ah, leva atrás eu digo que eu quero abençoar seu salário. Não, teu salário já é abençoado. Foi Deus que abençoou, não é homem. O homem ali está querendo tomar a posição de Deus, de Cristo. Quer ser um intermediário, não existe isso. A Bíblia diz lá em Timóteo que o único intermediário entre os homens e Deus é Jesus Cristo, não tem outro. Está vendo? Essas coisas que não pregam, aí isso é enganação. Né? Mas eu não prego contra a placa de igreja nenhuma, contra religião nenhuma, eu prego a verdade. Estou falando em nome de ninguém, estou pregando a verdade aqui. A verdade é o que está escrito aqui, ó. Pessoas mercadejando a palavra de Deus para crescer, enriquecer monetariamente, que isso não é riqueza. Dinheiro não é riqueza. Precisamos do dinheiro, mas dinheiro não é riqueza. Dinheiro é o resultado da prosperidade de Deus na nossa vida. Está entendendo? Eu posso ter muito dinheiro, desde que seja o resultado da prosperidade de Deus na minha vida. Está entendendo, meu querido? Lá em Timóteo também fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. As pessoas fracas, de mente fraca, quando tomam uma posição de muito dinheiro monetário, que cresce o ego da pessoa, vem o orgulho. Vamos prosseguir a mensagem. Diz, nós estamos em 1 Coríntios. Muito boa a palavra de Deus. Excelente. Diz aqui, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha aí, palavra maravilhosa. Então, se a gente for observar o que está acontecendo no mundo, está tudo contrário a isso aqui. Ó. O homem fez medicina, o homem fez engenharia, aí disse que Deus chamou ele para pregar o evangelho. Como é que Deus vai contrário à palavra dele aqui, ó? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você lembra quando Jesus escolheu os 12 apóstolos? Os 12 primeiros apóstolos de Jesus? Né? O filho de Maria. Ele escolheu pessoas humildes. Pessoas que não tinham formatura acadêmica. Trabalhadores braçais. Pescadores. Né? Até tem uma palavra lá que Jesus fala, Pedro, a partir de hoje tu vai ser pescador, não é de almas, de homens. Os primeiros ensinamentos de Jesus, né, para os seus discípulos, que nós já vimos aqui mensagem, por que Jesus veio, né?
Então, aqueles discípulos, o próprio Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele veio para resgatar os da lei. Né? Por que Jesus veio? Vamos ler aqui um versículo aqui em Gálatas, aqui, ó. Vamos fazer uma pausazinha aqui, vamos ler em Gálatas 4:4. Por que Jesus veio? Diz aqui, ó. Vamos ler do 1 ao 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, o apóstolo Paulo estava falando para os Gálatas a respeito da lei de Moisés e da circuncisão. Vamos ver aqui, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Quem estava na lei era escravo, servo. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filhos, também herdeiro por Deus. Então a lei, quem está buscando o mandamento da lei de Moisés, está afastado de Cristo. Está em maldição. Porque a nossa justificação é por meio da fé. A lei de Moisés, a justificação era pelas obras que o homem fazia. O Novo Testamento, a justificação é por meio da fé. A fé é aquela que foi dada como dom para nós, que é um dom. Voltando lá. Então aqui já foi uma mensagem que eu preguei aqui, ó. Por que Jesus veio? Ele veio para resgatar todo mundo que estava na lei, que a lei estava enferma, estava doente. As pessoas que viviam na lei estavam vivendo, se tornaram religiosos. Ficou um ritual. Vamos ler aqui também Romanos 8. Aqui. O capítulo 8 de Romanos é tremendo, viu? Fala muito sobre o Espírito Santo na nossa vida. Aqui, ó. Capítulo 8 de Romanos diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo Jesus. Está vendo? Se você está vivendo Cristo Jesus é o ressuscitado, é depois da cruz, não é o antes. Tem duas manifestações de Jesus, uma antes da cruz, uma depois. Nós estamos vivendo a depois da cruz, o Cristo ressuscitado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler uns 3 versículos aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés tinha o pecado e a morte. Era um ministério de condenação que nós já pregamos aqui. A lei de Moisés era um ministério de condenação. Foi abolida na cruz. E quem vive esse ministério, ressuscita esse ministério na vida dele, está ressuscitando o pecado e a morte na vida da pessoa. Está morto espiritualmente. Quem está vivendo o mandamento da lei de Moisés está morto para Deus espiritualmente. Não tem acesso nenhum a Deus. É a pura verdade. Se você examinar a Escritura, você vai ver. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem estava na lei andava segundo a carne, as obras da carne, que trazia a ira na vida da pessoa. Por isso que Jesus veio, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E fomos adotados. Voltando lá para o texto, 1 Coríntios.
Então essa palavra aqui você não vai ouvir em outro lugar, só nos que pregam a verdadeira graça de Deus, que é o Cristo ressuscitado. Não é o Cristo crucificado, é Ele ressuscitado. Cristo crucificado foi antes da cruz. Quando Ele foi crucificado, nós pregamos Ele depois da cruz. As maravilhas que Ele fez na cruz por mim e por você. Amém. Amém? Ah, papai, assim é. Vamos prosseguir. Já estamos nos aproximando mais da metade. Aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está vendo? Tudo isso Deus fez, porque o homem, até hoje, ainda se vangloria. Ele fala, não, eu orei por fulano, ela foi curada. Isso é vangloriar. Eu vou orar por você. Isso é vangloriar. Sabe por quê? Sabe quem ora por você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós. Nós oramos e o Espírito Santo transforma a nossa oração na intercessão dele próprio. Porque lá no texto diz que nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar como convém. Ninguém sabe orar como convém. Depois da cruz, ninguém sabe orar como convém. Então, o Espírito Santo é quem ora por nós, quem intercede por nós. Não é homem. Se você me pedir oração para mim, eu pergunto, para que a oração que você quer? Ah, eu quero ser liberto, eu quero ser curada. Na cruz, Cristo já te curou, Cristo já te libertou. Você tem que conhecer a palavra, o Evangelho, para quê? Para você se encher do Espírito Santo de Deus, ele manifestar na tua vida, ser ativo. Vamos ver essa palavra aqui em Efésios, aqui, capítulo 1. Efésios. Só um momentinho aqui, eu estou verificando aqui, ó. A palavra. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Vamos continuar o Efésios 1, nós já lemos o 3. O 5, nós vamos ler agora o 6. Aqui, ó. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vou fazer uma pausa aí. Redenção, libertação. Ele nos libertou. Né? Só falta agora acontecer na nossa vida a redenção desse corpo. Esse corpo vai morrer, transformado espiritualmente, e pronto, acabou. Aí nós vamos viver a vida eterna com Deus. Do corpo transformado, corpo espiritual. Corpo espiritual. Redenção, libertação, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Você viu lá? Lá nós lemos lá em Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, que já aconteceu, já veio a plenitude dos tempos, Deus se manifestou em Cristo, e ele resgatou os que estavam na lei, nos adotou que nós éramos gentios por causa dos judeus, da transgressão dos judeus, nós entramos no plano de salvação, e hoje nós somos filhos legítimos de Deus por adoção. Vamos continuar a leitura. Fazer convergir. Dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, do qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, tá vendo? Eu sou louvor da glória de Deus, você é louvor da glória de Deus. Isto é, se você está vivendo em espírito, se está vivendo pelas obras da carne, Deus não habita nessas coisas. Não está provocando a ira
a Deus. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em que também vós, está vendo? Você quer ativar o Espírito Santo na tua vida? Escuta o versículo agora. O que é que você tem que fazer? Você sabe, as pessoas dizem, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo, aí gritou, esperneou. Aquilo não é o batismo verdadeiro com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é isso aqui, ó. Vamos ler o versículo aqui para você entender o que é o batismo com o Espírito Santo aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Isso é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está na vida das pessoas que foram eleitas por Deus, chamadas por Deus, o Espírito Santo já habita lá. Ele precisa ser ativado. Como é que ele é ativado? Vamos repetir o versículo aqui, ó. O versículo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, quando você ouve o evangelho da graça, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor, vamos ver aqui, anotei aqui. O penhor é um sinal que os chamados, os eleitos têm, que na cruz Deus, ele pagou a parcela adiantada, a dívida que nós tínhamos, ele pagou por nós adiantada. A dívida. Por isso você que fala de Deus diz, nós temos que pagar um preço. Não temos que pagar preço nenhum. O preço já foi pago lá na cruz. Eu vou te mostrar o versículo onde está. O preço já foi pago lá na cruz. E o que é que eu tenho que fazer para servir a Deus verdadeiramente? Nós já lemos lá em Romanos. Você tem que obedecer a graça e o apostolado por meio da fé. Não é a tua fé, é aquela fé de Efésios 2, 8, versículo 8 e o 9. Você não vai fazer, você vai obedecer por meio da fé. Aquela fé que é sobrenatural, que não é nossa. Foi dada por nós. E aquela fé só veio ao mundo quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Tem o versículo também. Mas não vamos abrir agora não. Vamos ver aqui o que nós estamos falando aqui, ó. O qual é o penhor da vossa herança, até o resgate. É a redenção, está faltando só a redenção, o resgate. Nós somos propriedade de Deus, Ele nos comprou por um bom preço. Por isso que Ele habita em nós. Ele comprou não quer dizer que nós vamos ser escravos, nós somos filhos, nós somos livres. Está entendendo, meu querido? Graças a Deus que eu creio no Evangelho, e o Espírito Santo se manifesta na minha vida, Ele é ativo na minha vida. Tem outro versículo que diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Como é que pode, se o Espírito está em nós, pode ser apagado? Com as obras da carne. Com as coisas que você faz na sua vida que não agrada a Deus, é apagado o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa que você está fazendo um churrasco e o carvão se apaga, a carne não assa. A unção acaba. Entendendo? Então, o preço, a dívida, o escrito da dívida, quem estava na lei tinha que cumprir 613 mandamentos. Vamos lá em Colossenses. Filipenses aos Colossenses. Vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 2,14. Eu poderia até ler o texto, mas nós já vamos terminar domingo. Nós vamos falar sobre a eleição. Essas 3 mensagens tem a loucura da pregação. Hoje a loucura da pregação 2 e a loucura da pregação 3 domingo. É porque isso para quem está vivendo os mandamentos da lei é loucura. Olha, nós acabamos de ler que nós fomos predestinados. Antes de nós nascer, nós já éramos de Deus. O que era de Deus?
quando nós nascemos no ventre da nossa mãe? O Espírito, que está dentro de nós e que vai voltar para Deus. Você já foi num velório? Tem aquelas grinaldas lá? E diz assim, ó, o pó volte ao pó e o Espírito volte a Deus. Esse corpo carnal nosso vai virar pó. Mas o que está dentro de nós vai ser transformado e subir para a glória. No mesmo momento que nós desfalecemos aqui. O velório está lá acontecendo, os restos mortais da pessoa estão ali, mas a pessoa que estava ali dentro já está lá com Deus. Imediatamente. Está entendendo, meu querido? Isso é a loucura da pregação, porque tem muitos que não vão acreditar nisso. Como é que pode? Jesus ressuscitou. A nossa ressurreição é diferente da que aconteceu com Jesus. E das pessoas que ressuscitaram lá no dia que Jesus morreu lá em Jerusalém. Muitas pessoas ressuscitaram lá no cemitério lá em Jerusalém. Leia lá em Mateus para você ver. A nossa ressurreição é diferente daquela. Viu? Pregações futuras mais profundas que nós vamos aprender aqui. Eu já conheço isso aqui. Mas nós estamos caminhando para chegar no mais profundo. Nós estamos na edificação. E nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. Glória a Deus. Nós já estamos terminando, né? Nós estamos aqui, Colossenses 2,14. Vamos ler aqui, ó. O escrito da Deus. Né? Vamos ver aqui o 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, tá vendo? Quem está nas obras da carne está morto espiritualmente. Era o que o povo lá, antes da cruz, estava lá morto espiritualmente. Quando Jesus morreu, resgatou eles, reconciliou todo mundo. Eu já falei aqui sobre reconciliação, o ministério da reconciliação. Versículo 13. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Está vendo? Nossos pecados ficou todos cravados lá na cruz. Né? Não é na água daquele batismo que o pecado fica. O nosso batismo depois da cruz é outro diferente. Não vou falar agora disso, é outro estudo. Então, nossos delitos, nossos pecados, aquele lá de Adão, ficou tudo cravado na cruz. Vamos ler aqui, ó. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todos os inimigos espirituais do povo de Deus foi destruído lá na cruz. E o diabo? Para nós, na graça, o diabo não existe. Foi criação do homem, da religião, criou um diabo imaginário e que as pessoas acreditam nesse ser de chifre que sai fogo pela boca. Isso não existe, é criação da religião. Não é criação. Aqui na Bíblia não fala desse diabo. Tem muitas palavras que fala diabo, fala Satanás, mas tem a explicação. Não é esse ser que foi criado pelo homem. Eu não vou falar o nome de quem criou, não vou falar denominação de ninguém, né? Mas foi criado pelo homem, o diabo. Mas Paulo falou, Pedro falou em diabo, na Bíblia fala, mas em cada texto tem o contexto que revela quem é o diabo. Que nós vamos ver futuramente, não vamos entrar nesse assunto. Então, a dívida que todo ser humano tinha, os escolhidos tinham, foi pago. O escrito da dívida foi pago. Né? Então, aqueles mandamentos que era da lei, para nós não tem mandamentos mais. Não tem mandamento? Tem, né? Não tem. E o que é que tem agora? Tem uma lei. É a lei da fé.
que nós vamos obedecer essa lei, através da fé. Mas não é a minha fé nem a tua fé, é aquela que é um dom. E isso é loucura da pregação. Talvez tua mente esteja embaralhada, mas se você é um escolhido de Deus, chamado por Deus, o Evangelho já está gravado no teu coração. Quando você veio para este corpo aí, a Bíblia diz que o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Esse Evangelho que eu estou pregando já foi pregado a toda criatura. Está dentro das pessoas que é eleita, as pessoas vão lembrar de alguma forma. E vão crer. Ah, por isso que eu estava lá naquele lugar e a minha consciência acusava que não era daquele jeito. Porque o Evangelho já está gravado dentro do nosso coração. Quando nós nascemos, já nascemos com ele. E agora está sendo ativado na nossa vida realmente, poderosamente. E tomando posse dessa palavra, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e corta dos dois lados. Ela vai e não volta vazia, porque é a palavra de Deus na nossa vida, é o poder de Deus na nossa vida, para a edificação da nossa vida, como nós devemos caminhar, como nós devemos prosseguir nessa jornada, até nós sermos resgatados desse corpo e ir morar na glória verdadeiramente em nome de Jesus. Que palavra, né, querido? Dê glória a Deus, aleluia. Então toda a honra dessa palavra não é para o pregador, não é para o cooperador, toda a honra, essa palavra está sendo ministrada dessa forma porque o Espírito Santo está falando na boca do vaso. Então, meu querido, eu já quero te desejar a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva o reino de Deus! O reino de Deus é a justiça de Deus. O reino de Deus é a paz de Deus na tua vida. E a alegria no Espírito Santo, essa alegria que eu estou na minha vida constante. Tem momentos de tristeza? Tem. Mas mais e mais é alegria na minha vida. Graça e paz abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas.